Você quer entender realmente e sair da superficialidade quando o tema é aposta? Você quer entender o que motiva realmente aquele cara que está botando dinheiro, perdendo, botando dinheiro, botando e não cansa de apostar? Você quer saber responder, não com uma opinião vazia, mas se a aposta é um ato moral ou imoral? E no fim, você quer entender como que tudo isso se relaciona com o nosso contexto atual, como por exemplo o jogo do Tigrinho? Então me acompanha nesse vídeo. Desde que começou toda essa CPI sobre as bets, em que foi Virgínia e vários outros influenciadores, esse tema tomou a internet. E é muito fácil você tomar partido, seja a favor, seja contra a Virgínia, e não é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Porque uma coisa que ninguém está fazendo é sair dessa superficialidade. No fundo, essas pessoas não acreditam em alguma seriedade no Brasil, e o Brasil não é um país sério. Aquilo tudo é uma palhaçada, aquilo tudo é uma encenação. Teve de tudo, teve até influenciador ganhando o tigrinho na frente dos parlamentares. Então neste vídeo nós vamos seguir uma estrutura para entender o que realmente é o fenômeno da aposta. Para você sair daqui desse vídeo compreendendo como isso anda em diversos fatores. O primeiro de tudo, nós precisamos entender como funciona a cabeça do apostador. O que passa na cabeça dele, por que ele não cansa de apostar, o que o motiva. Afinal de contas, isso parece muito bizarro. Como é que pode aquele cara perdendo, ganhando dinheiro, ele pega dinheiro emprestado dos outros, ele pega dinheiro do patrão, ele adianta, ele pega ali o não sei o que do FGTS, que ele parcela no crédito, Pix de crédito, não sei o que, ele não cansa de apostar. Será que o que só motiva é só questão financeira? É o que nós vamos entender no primeiro ponto. A temática de apostas, ela faz parte do mundo ficcional há bastante tempo. Recentemente nós temos um filme fantástico chamado Joias Brutas, que por incrível que pareça o Adam Sandler faz uma atuação brilhante pro filme, ele combinou bastante. Eu confesso que, inclusive, da primeira vez que eu vi o filme, o que me motivou foi muito mais ver, porque eu estava vendo que os críticos estavam elogiando muito a atuação do Adam Sandler, eu fiquei surpreso porque até então o Adam Sandler era um ator que faz filmes de comédia romântica, ele não era conhecido pela sua atuação brilhante. Eu não sabia muito bem qual era o enredo, qual era a temática, e eu assisti o filme pela primeira vez. Apesar de gostar muito de filme, eu fui movido pela curiosidade nesse primeiro momento. O que eu vi foi um filme brilhante, muito bem feito, que ele usa de todos os recursos cinematográficos para construir um cenário da mente do apostador. Então, por exemplo, você vê que no filme, a todo momento, você não tem silêncio, é barulho, todo mundo está gritando, são várias pessoas falando ao mesmo tempo. Você vê uma música muito frenética, sempre como se a pessoa estivesse numa festa, numa balada, usando sobre efeito de drogas e coisa do tipo. Você vê que a iluminação parece também uma festa, uma espécie de neon escuro. Ou seja, você está dentro do mundo, daquele mundo de euforia que as drogas, as festas, as apostas, aquele frenesi que é causado por tudo isso. Então o filme é brilhante nesse sentido. O ritmo acelerado dele, por vezes você não entender muito bem o que os personagens estão fazendo, aquela movimentação caótica, o próprio personagem, que você fica todo o tempo torcendo para ele se emendar e ele só vai dobrando a aposta o tempo inteiro. Aquilo tudo vai te deixando muito angustiado. E não é incomum você achar, vou pedir aqui pro editor colocar para vocês essas imagens, pessoas, por exemplo, no Google, falando mal do filme, falando que o filme causou uma sensação muito ruim nessas pessoas. O que elas não entendem é que essa é justamente a proposta do filme. A proposta do filme é mostrar para vocês, e mostrar de maneira visual como funciona a psicologia do apostador. Outra obra interessantíssima sobre isso é o livro A Mulher que Fugiu de Sodoma, do nosso escritor brasileiro José Geraldo Vieira, que é um livro fantástico. Foi um dos que eu mais gostei. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu peguei para ler, eu não estava completamente entusiasmado assim para ler, eu fui ler por curiosidade, afinal de contas muitas pessoas elogiavam José Geraldo Vieira para mim, e eu peguei e eu comecei a ler, e numa sentada, né, lá eu simplesmente fiquei entusiasmado com a leitura e, assim, eu lembro direitinho, na primeira vez que eu sentei para ler o livro foram, sei lá, praticamente 100 páginas. Eu falei, caramba, eu fiquei imerso na leitura, é um livro fantástico, fantástico. Eu estou citando essas duas obras para vocês verem que a questão das apostas, elas não são uma coisa tão inovadora assim na nossa realidade. Nós temos alguma ideia, e essa percepção sobre a psicologia do apostador já foi refletida, já foi transformada em símbolos por meio da arte. Não é uma coisa completamente esquisita. Nós não estamos diante de um fenômeno completamente inovador para ficarmos tão assustados com o que isso pode causar no ser humano. Se você percebe, o que move o apostador não é apenas o dinheiro que ele ganha, mas a expectativa de que ele pode mais. É a falsa esperança de que com uma próxima dose, com um próximo passo, esse passo pode gerar um resultado completamente fora das suas expectativas. O problema do apostador, portanto, é um problema de imaginação. O apostador é seduzido pela sua própria imaginação. A possibilidade de você agora estar com 10 reais e no momento seguinte você está com 1.000,
Só você viver essa possibilidade é mais prazeroso do que você simplesmente ficar com os 10 reais. Ou seja, no fundo, estamos diante de um problema que mexe não apenas com o resultado, mas com como aquela pessoa vai depositando e vai conduzindo as suas ações. E é por isso que não demora tanto tempo para o apostador começar a mover várias ações da sua vida para continuar apostando. Porque ele vai ganhar um momento aqui, outro momento ele vai perder, outro momento ele vai ganhar, outro momento ele vai perder. E o que vai movendo ele não é o fato dele ganhar ou dele perder, mas é o fato dele achar que ele pode ser salvo pelo próximo momento. Isso é perfeitamente retratado no filme Joias Brutas, mas eu não quero dar muito spoiler aqui para vocês. Então, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de uma pessoa que é seduzida muito facilmente pela sua imaginação. Por isso, que não tão esquisito, nós conseguimos encontrar facilmente uma relação, ou pelo menos uma proximidade, entre o mundo de apostas e o hedonismo, aquela pessoa que ela vai viver a partir das suas seduções carnais, assim sucessivamente. Isso não é necessário. Você pode encontrar uma pessoa que é viciada em apostas e não é um devasso. Mas é por isso que na nossa imaginação imediata, isso mais ou menos está relacionado. Porque se uma pessoa ela é facilmente seduzida pela sua imaginação numa área, nada impede ela ser seduzida numa outra. Obviamente, o que é você ser seduzido por uma imagem que você criou é justamente o que nós chamamos de paixão. Então todo apostador é um apaixonado, é um inebriado, é um obcecado por aquela imagem que o seduziu. E toda paixão, quando é frustrada, ela é acompanhada de uma desolação. Então é por isso que também você consegue perceber uma relação entre a frustração do apostador com outros tipos de vício, com outros tipos de fuga. Então a bebida, as drogas, você buscar anestesiar a sua consciência. Então você percebe que não dá para você falar de aposta única e exclusivamente fingindo que a aposta ela se fecha no mundinho. Que ela não tem relação com todo o resto das coisas. E é por isso que a aposta é tão perigoso. Por isso que no próximo momento, em que nós vamos já comentar sobre a questão moral das apostas, não é porque a conclusão pode ser de que aquilo até seja moral em certas perspectivas que você deve fazer de qualquer jeito. Tal qual, por exemplo, outras realidades que, apesar de não serem imorais, se tem inúmeras advertências, como por exemplo a bebida. A bebida por si só não é imoral, mas você vê que as pessoas elas alertam sobre os perigos da bebida. Então, nós estamos diante de uma realidade que ela pode até ser, como nós vamos ver já já, a conclusão que nós vamos chegar, pode até ser moral, mas mesmo se ela for moral, ela é uma realidade que exige muito, muito, muito cuidado. E não pode piorar esses artifícios. Ou seja, se você sabe que o sujeito ele está seduzido pela sua imaginação, eu não posso usar isso como desculpa para inebriá-lo ainda mais. Ou seja, eu usar de recursos psicológicos sabendo que aquilo vai piorar ainda mais a sua imaginação. E justamente o que a gente vê na maior parte das realidades de aposta. Você vê que a comunicação é feita dessa forma, as cores se usam dessa forma, o tipo até da maneira como você ganha mensagem, como comunica para você, ou seja, você alcançou aquele sonho, você alcançou o desejo da sua paixão. Acredito que sobre esse ponto da psicologia, estamos pelo menos bem situados. Agora eu quero avançar no ponto com vocês e falar sobre o nosso segundo ponto. Quando a gente fala de uma questão moral, nós não estamos falando. A gente não pode entender moral como, isso pode ou não pode, eu devo ou não devo. Isso é uma maneira superficial. Se você quer tratar a moral desse jeito, siga, não é assim que eu vou tratar. Nós precisamos entender moral desde a seguinte perspectiva. Aquilo é bom conforme a natureza humana ou aquilo é mal conforme a natureza humana? Aquilo eleva o homem ou aquilo rebaixa e corrompe o homem? É assim que nós entendemos a questão moral. E dentro dessa perspectiva, nós podemos agora analisar se a moral, se a aposta, ela corrompe essencialmente o homem. Quando eu digo corrompe essencialmente, eu estou dizendo que se você apostar, você essencialmente será uma pessoa pior, uma pessoa corrompida, você vai corromper sua imaginação, suas faculdades mentais, o seu ambiente, enfim. O problema é que a gente não pode generalizar como se houvesse um único tipo de jogo de aposta. O que seria um jogo de aposta? O bingo é um jogo de aposta? Afinal de contas, você compra ali uma cartela e você está contando com a sorte para ganhar um brinde ou o que quer que seja que esteja sendo sorteado. O detalhe é a própria Mega Sena. A Mega Sena é um jogo, é uma aposta, é um jogo de sorte. Você está comprando bilhete e outras várias pessoas estão comprando bilhete e você tem a chance de ganhar. Por que o senso comum não vê com essas coisas com absurdidade, como imorais, mas, por exemplo, quando fala de jogos de cassino, tem grandes ressalvas. Não estou falando isso para defender os jogos de cassino. Eu só estou falando que o senso comum, quando eu falo de bingo, por exemplo, talvez tu nunca nem tenha pensado o bingo como um jogo de aposta. Tu tenha pensado, peraí, o bingo é um jogo de aposta?
Sim, é um jogo de sorte, né? Um jogo de azar. Você está ali lidando. Se você está chamando de jogo de azar uma coisa que você está contando com a sorte para ganhar, sim, ele é um jogo de azar. O problema, a grande diferença entre este tipo de jogo de aposta, como o bingo, como a Mega Sena, é que essas não são fraudadas, não são fraudulentas. Por exemplo, no bingo, a mesma chance que eu tenho de ganhar é a mesma chance que você tem de ganhar. Todo mundo está vendo ali a roleta girando, todo mundo está vendo os números que estão saindo, não tem um vício ali acontecendo, por exemplo, as bolinhas não estão viciadas, todo mundo é literalmente a mesma sorte que eu tenho, todos ali têm. E claro, se você vive essa realidade do bingo queimando o patrimônio familiar, é óbvio que aquilo ali também se torna imoral, mas o próprio bingo em si é um jogo saudável, que qualquer pessoa pode jogar, com a devida cautela, com a devida prudência, como qualquer outra atividade na vida. Então, o principal fator que faz você, aquilo elevar ou não você, é você estar diante de um jogo, de uma estrutura que é em si ou não viciada, que é em si ou não desordenada. Como a gente falou, o bingo não é. O bingo você tem um elemento de sorte que todos estão disputando com a mesma sorte. A mesma coisa poderia acontecer, por exemplo, no poker. A mesma coisa poderia, que no poker, no caso, se tá todo mundo jogando sério, né? Obviamente, ninguém tá prejudicando e roubando ali no jogo. A mesma coisa poderia acontecer com algumas máquinas de aposta que o elemento de sorte é físico, né? É mecânico, ou seja, ninguém tem como hackear aquilo, ninguém tem como falsificar. Depende de um número de. Como é que é? Caça-níquel, né? É Caça-níquel o nome desse jogo, né? Que você vai lá, aí você bate. A maior parte daqueles jogos é um número mecânico, ou seja, a cada mil jogos alguém vai ganhar, por exemplo. Ou seja, você não está enganando, a chance de ganhar é real nesse tipo de coisa e não tem alguém decidindo se você vai ou não vai ganhar. O que é completamente diferente, como nós vamos falar no terceiro ponto, da realidade dos jogos de aposta virtual, como por exemplo o Tigrinho. Além desse ponto de você ver ter ou não ter uma estrutura viciada, você tem, como a gente falou agora há pouco, sobre aquele que aposta. É claro, pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui não precisa nem ser comentado, mas como nós estamos diante da internet, todo mundo projeta em você o que quer que seja, eu preciso falar isso aqui para ser o mais claro e óbvio possível. Então vamos explicar, né, para ninguém me acusar do que eu não estou falando. É óbvio que se você é uma pessoa que está endividada, é óbvio que se você é uma pessoa que não tem maturidade suficiente para lidar com a sua imaginação, com a psicologia que nós falamos agora há pouco, se você não tem maturidade suficiente para lidar com as suas paixões e afeições, é óbvio que você não deve mexer com esse tipo de coisa. Mas não é só com a aposta que você não deve mexer, você não deve mexer com um monte de coisa na sua vida, meu amigo. Você não deve mexer com, sei lá, entrar em certo tipo de relacionamento, você não deve fazer um monte de coisa. Então, é óbvio, tá? Pelo amor de Deus, não me acusem do que eu não estou falando. Esse ponto deveria ser óbvio, né? Quando se fala de moralidade de qualquer ato. Você julgar que a pessoa tem certas capacidades e disposições para lidar com aquela realidade. E um outro ponto, que esse é um pouco mais sutil já, que ele é sobre as pessoas que promovem esses jogos. O que aqui, por exemplo, quando eu falei dos cassinos, embora eu tenha falado que, por exemplo, o caça-níquel, o poker pode até ser moral em certos ambientes, ele por si só pode não ter uma estrutura viciada que vai prejudicar as pessoas que estão na mesa, é inevitável historicamente que muitos desses jogos foram feitos para se aproveitar das pessoas, foram feitos por pessoas de moralidade dúbia, foram feitos muitas vezes, por envolvimento de máfia, por envolvimento de tráfico. Então, o que se torna imoral é porque aquilo se tornou um instrumento de degeneração. A finalidade é claramente essa. Mas aí você está levando para uma questão mais sutil, que já fica muito acima da questão meramente moral, porque você tem que entender quem é que está promovendo aquele jogo, quais são as motivações. E aí, na maior parte das vezes, a gente não está. Na maior parte das vezes que as pessoas se divertem com isso, você não está falando de pessoas que estão indo para grande, principalmente aqui no Brasil, né? Por exemplo, daqui de onde eu falo, não tem cassino, pelo menos não um público assim, né, legalizado. Então, as pessoas elas não vão elas quando elas vão jogar algum jogo desse, sei lá, um poker, alguma coisa assim, elas vão com grupos de amigos, elas já conhecem uns aos outros, então o ambiente em si não tá ali querendo se aproveitar de você. O que é bem diferente quando você vai num cassino que tem até aquele ditado, a casa sempre vence, ou seja, eles ganham dinheiro justamente com isso, né? Então é óbvio que o intuito primeiro deles ali não é fazer com que você ganhe. O intuito primeiro é criar uma estrutura que vai se beneficiar com essa expectativa que as pessoas vão colocando. Mas isso seria, como eu falei, você vê que você vai entrando em questões políticas já, enfim, e aí já foge muito do escopo da possibilidade de análise nesse vídeo. Mas creio que os pontos que nós elencamos, as disposições daquele que aposta, a estrutura do jogo é ou não é viciada e quem é que está promovendo aquele jogo, eu creio que isso já responde a nossa pergunta sobre a moralidade da aposta, que você vai ter que ver cada situação para poder discernir aquilo ali. Afinal de contas, o que
uma pessoa ela pode fazer porque ela tem certas capacidades, não necessariamente outra poderia fazer. Então não é esquisito supor que você precisa de certas variáveis para saber se aquilo vai fazer bem ou mal para a natureza ali daquele que joga. Isso posto, vamos para o nosso terceiro ponto, que é falar especificamente sobre o que está acontecendo no Brasil, nessa questão de apostas online, o jogo do Tigrinho, por exemplo. O ponto diferencial específico, né, o ponto específico que diferencia o Tigrinho de todas as outras modalidades que nós comentamos, é porque, primeiro, o que define se o Tigrinho, ali o jogo do Tigrinho que vai ganhar, é um algoritmo de computador. É um aplicativo, no final das contas. Então, fica aquela pergunta, quem disse eu vou ganhar ou não vou ganhar? Eu, por exemplo, eu não tenho essa resposta. Eu não fui atrás de pesquisar, até porque eu acho que dificilmente alguém vai divulgar uma coisa como essa, né? Por que alguém divulgaria uma parada dessa? Não faz sentido nenhum. Então, como é que você sabe se aquele aplicativo não está criando todo um ambiente para te manter sempre perdendo? Por exemplo, existe uma maneira muito fácil de você lubridiar a psicologia do apostador. Você, por exemplo, botou R$10. Eu vou fazer aqui uma ilustração para você. Você foi lá e colocou R$10. Aí nesse R$10, volta 12 para você. Aí, ou seja, você agora está com R$22. Opa, você tem a sensação de que ganhou. Aí você vai de novo, bota aí mais esses R$22, aí esses R$22 se transformam em R$37. Aí você joga de novo dos R$37, esses R$37 se transformam em R$54. Aí você joga de novo, aí esses R$54 se transformam em R$67. Aí você vai no próximo e você perde 60. Depois de várias pequenas vitórias, você tem uma grande derrota. E no final, você agora só tem R$7. E você tinha começado com 10. Mas você joga de novo, esses R$7 viram R$12. Aí você, opa, agora eu já voltei para onde eu estava. Ou seja, é muito fácil você ir dando uma falsa sensação de que você está ganhando. Todo aquele resto, mas você pode sair a hora que você quiser. Eu duvido que você saia a hora que você quiser. Você tem que ter uma disposição, uma disciplina, que quem tem, sendo bem sincero, não vai estar muito preocupado com esse tipo de coisa. Não vai estar muito preocupado com esse tipo de jogo. Então você tem uma estrutura diferente daquelas estruturas que a gente sabe se são ou não são viciadas. Essa estrutura, você não sabe, você não entende quais são as regras do jogo. Então, além de ser um jogo de azar, você não tem nem como verificar se alguém está enganando você. Aí entra aquele terceiro ponto. Você não sabe se aquela pessoa que tá fomentando esse jogo, nós não sabemos direito quem são essas pessoas. O que nós vemos é que eles geralmente são muito promovidos em ambientes esquisitos. Se aproveitam de fragilidades. Quando você vê, por exemplo, os argumentos ali que o pessoal da CPI, a própria Virgínia, que ela usa, né? Algum dos vídeos ela usa, as pessoas apostam na Mega Sena, é a mesma coisa. Cara, claramente não é a mesma coisa, a gente acabou de falar, a estrutura da Mega Sena todo mundo sabe, todo mundo vê o sorteio da Mega Sena ao vivo ali. É óbvio que é completamente diferente. Então você não sabe quem são essas pessoas, você não sabe a estrutura, você não sabe quais são os algoritmos que se usam. O que nós sabemos é que é um programa de computador, e um programa de computador que foi feito por alguém. E agora, se uma pessoa faz um programa de computador com um aplicativo que você não sabe, que não é revelado, que garantia você tem que essa pessoa está realmente querendo ajudar você? Tudo nos leva a crer que não. Então você tem uma estrutura viciada, você tem uma psicologia manipulatória e você tem toda uma estrutura estética do jogo, aquelas cores e tudo mais, que aqui vem a parte pior. Que ele não se comunica somente com aquela pessoa mais velha. Pessoas que supostamente teriam a capacidade de discernir se aquilo é ou não é bom para elas. Mas que se comunica com crianças e adolescentes, com jovens, que claramente... Por a própria definição do termo jovem, é uma pessoa que tem essas afeições que nós falamos no início ainda imaturas. O jovem, cara, a característica do jovem é o quê? O cara se apaixona e a namorada termina com ele, ele chora, ele fala que a vida dele acabou. Isso é o característico do jovem, pô. Aí esse mesmo cara, que não sabe lidar com o término, você acha que ele vai saber lidar com a perda de, sei lá, R$100, R$200, que não é dele, que ele pediu de alguém emprestado, ou que ele, sei lá, trabalhou no estágio dele e conseguiu ali 20% do que ele ganhou no estágio dele. Pelo amor de Deus, então assim, claramente nós estamos diante de uma situação que é problemática. Não precisaria nem se ter muita investigação sobre a questão do tigrinho. O problema é que, como se pula direto para a questão do tigrinho, você vê que as pessoas estão inaptas. Cara, o tipo de argumentação que se segue sobre esse assunto é pífio, assim, é ridículo. Então, como se salta direto pro tema do tigrinho, não se entende a psicologia daquele que aposta, não se entende a moralidade, o quanto que aquilo pode ou não pode degenerar a pessoa humana. Como se pula pro último, todo mundo fica meio que perdido, com opiniões superficiais, e vira aquela palhaçada que virou aí na CPI. Que, bom, convenhamos, né? Não dá para esperar muita coisa dos parlamentares brasileiros, e não dá para esperar muita coisa dos influencers brasileiros. Daqui, sendo bem sincero, não tem nenhuma indireta à Virgínia. Se eu tivesse que falar qualquer coisa, eu não teria problema em falar publicamente. O pouco que eu vi ali da postura dela foi uma postura que me desapontou, mas, bom, a minha opinião ali, para ela não importa nada. E eu não queria fazer um vídeo
pessoal, que fosse simplesmente na mesma onda que tá todo mundo fazendo. É muito fácil bater na moça. Eu não a conheço, não sei quais são as disposições dela, não sei realmente quais são as intenções. O que eu vi me desapontou, mas não posso falar muito mais do que isso. Acho que as argumentações que ela segue para defender o seu ponto são argumentações muito fracas. E como eu vi que muita gente já tá falando sobre isso, eu falei, não, eu não quero ir nessa linha. Eu quero pegar o tema e fazer a gente meditar, compreender de maneira muito mais profunda. E eu acredito que nós realizamos esse propósito. Depois de toda essa nossa investigação, eu tenho certeza que a sua visão sobre a aposta, ela no mínimo mudou. Talvez tenha se tornado mais profunda, talvez você tenha passado a perceber o quão esse fenômeno é complexo, mas eu tenho certeza que mudou. Eu te convido agora a mandar esse vídeo para amigos seus que estão falando sobre esse tema. Como toda polêmica e como todo assunto que está no hype, você percebe por meio aqui do nosso canal que esse assunto não é tão banal quanto parece. Vamos fugir dessa banalidade. Envie esse vídeo para amigos, familiares e pessoas que com certeza vão se interessar. E lembre-se do nosso acordo, são 2 pessoas, tá? Nem mais nem menos. Eu faço assim, como eu sempre falo, eu sou tiozão. É tiozão, não é tigrão, hein? Pô, a gente tá falando do tigrinho, mas não é tigrão. Então, manda lá para 2 pessoas, viu? Não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou também desse vídeo. Já tô dando uma olhada, hein? E não esqueça de, por fim, se inscrever. Isso é muito importante. Nos vídeos passados eu falei que só 60% das pessoas que assistiam nossos vídeos eram inscritas e esse número aumentou. Por um lado bom, né? Mais gente tá vendo nossos vídeos. Então agora esse número é de 72%. Pô, vamos diminuir isso aí, pô. Se inscreve aí, isso vai ajudar bastante a gente aqui no canal. E eu tenho certeza que o nosso canal vai trazer muito mais para você.